Eita, período regencial. É um dos períodos mais complicados da história do Brasil. Grande instabilidade econômica, política, é o período que o Brasil quase se desagrega territorialmente, se transformando em vários países diferentes de língua portuguesa. Mas acabou sem acontecer. Então, vamos, se liga aí, período regencial. O período regencial vai de 1831 até 1840. Ele acontece a partir da abdicação de Dom Pedro I e a menoridade de Dom Pedro II, que contava apenas com 5 anos. A regência é chamada de regência exatamente pelo fato de ser o governo dos regentes, indivíduos escolhidos pelo Conselho de Estado para substituir a função do imperador. Durante o período regencial, não existe o poder moderador, exatamente porque ele é de uso exclusivo do imperador. Durante esse período, nós teremos uma instabilidade econômica muito grande. O nosso mercado consumidor, ele vai ter uma série de problemas porque os grandes comerciantes eram controlados, eram ainda portugueses, que controlavam essa economia. Por outro lado, um sentimento lusofóbico aparece. O Brasil não tem grandes produtos de exportação, o açúcar estava em crise, o café ainda não havia se consolidado. Então, economicamente, o Estado brasileiro estava quebrado, falido e sem grandes possibilidades de recuperação nesse momento. A crise social, ela se agravava cada vez mais com as omissões do Estado pelas dificuldades de comunicação, pelas dificuldades de transporte. O Brasil é grande demais e essa grandiosidade do território, sem uma reflexão de infraestrutura, dificulta muito o deslocamento das pessoas, como também o deslocamento de mercadorias, como o auxílio em determinadas regiões que passavam por dificuldades. O período regencial também vai ser chamado de ensaio republicano, porque é o período que as províncias elas vão ter muita autonomia. Por isso a ideia de república, de liberdade, de autonomia. Nesse período nós temos uma série de correntes ideológicas, inclusive o socialismo utópico, acreditem, o socialismo utópico, ele vai existir no Brasil nesse período. Então a regência ela é heterogênea, crise econômica, crise política, uma série de rebeliões. Por isso, agora eu trago o que é essencial na regência. E o que é essencial? As chamadas rebeliões regenciais. Não vou trazer todas para você, mas vou trazer aquelas que são principais. São principais por um único motivo. É a maior quantidade de questões sobre regência fazem referência a essas rebeliões. E não são a todas, são aquelas que eu estou trazendo para você. Mais uma vez, pode ser que caia outro conteúdo de regência? Pode. Pode. Mas quando a gente faz o estudo da prova, a gente identifica que sempre são os mesmos assuntos, sempre são as mesmas questões. Por isso eu estou trazendo bem específico para que você, nessa reta final, consiga se dar bem, estudando pouco, dentro dessa situação específica, mas conseguindo ter um resultado melhor na prova de humanas de maneira geral, tá? Durante esse período, você vai ter a criação do chamado ato adicional, estabelecido pelo padre Antônio Diogo Feijó, tá? Esse cara mostra primeiro a relação entre igreja, política e Estado brasileiro. Padre Feijó, ele vai ser um dos caras mais importantes da história do século XIX no Brasil. De ministro da Justiça a regente uno permanente, é esse cara que olha para o Brasil e percebe a situação de fragilidade política que o Brasil passava nesse momento. Então é ele que concede essa liberdade, essa autonomia. Primeiro, acabando com o Conselho de Estado e estabelecendo os chamados conselhos provinciais. Cada província seria responsável pela sua própria administração. Cada província seria responsável por resolver seus próprios problemas. Em paralelo a isso, ele estabelece a chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional é meio que uma privatização da obrigação de segurança que o Estado tinha e estabelecia naquele momento. A Guarda Nacional passa a ser estabelecida a partir das elites locais. Essa Guarda Nacional é composta dos grandes fazendeiros, indivíduos dos setores médios urbanos que se engajavam na criação de uma milícia, tanto de policiamento como de repressão aos problemas, às situações que se tinha. A Guarda Nacional,
é chamada dessa maneira, mas também pode ser chamada de guarda civil, exatamente porque ela não está ligada ao exército. Tanto é que a maior patente dessa estrutura, dessa instituição, era a patente de coronel, para não rivalizar com o exército. O Brasil, nesse momento, teve uma série de situações de crise com o exército, chamada de setembrada, outubrada, novembrada, dezembrada. Tá? Entre 1835 e 1840, nós tivemos uma série de rebeliões do exército, mostrando a fragilidade e as discordâncias desse exército, que não é ainda o Exército Nacional Brasileiro, que não é o exército que se forma lá na Guerra do Paraguai, mas que mostra uma série de discursos de contrariedade entre esse exército e o poder estatal brasileiro, o poder monárquico brasileiro desse momento. Então, a Guarda Nacional, também chamada de Guarda Civil, estava muito vinculada a essa questão do patrimonialismo, em que indivíduos privados assumiam uma função de segurança que deveria ser do Estado, exercendo poder, exercendo violência, exercendo policiamento, exercendo essa ação dentro da sociedade. É aí que a gente percebe de que maneira até mesmo a segurança ela foi privatizada no Brasil nesse momento. De que maneira esses entes privados assumem funções do Estado, que é o que a gente chama de patrimonialismo. Tranquilo? Entre as principais rebeliões, nós temos a cabanagem que acontece no Pará. É um movimento de ordem republicana, é um movimento separatista, mas extremamente violento. Começa elitista e se torna popular. Fernando Henrique Cardoso diz que a cabanagem ela é o mais popular de todos os movimentos brasileiros. É chamada assim porque ele envolvia os cabanos, pessoas pobres, uma população ribeirinha que habitava as margens dos rios na região do Pará. A cabanagem ela foi reprimida com extrema violência, associando a Guarda Civil ao Exército Brasileiro. É uma das primeiras ações do que um dia nós iríamos chamar Duque de Caxias. Na época ele era apenas um capitão e vai ser um dos líderes desse movimento na tentativa de acabar com a cabanagem. O outro movimento é a Revolta dos Malês, que acontece na Bahia. Malê não é uma etnia. Malê é o nome de um grupo de escravos, de negros, na África que são muçulmanos. Esses indivíduos arabizados, eles fazem parte do chamado Império de Mali, que tem gente que acha que os malês são etnia. Não, não é uma etnia. Você pode ter várias etnias ali. Apenas eles são muçulmanos e fazem parte de uma estrutura política centralizada lá na África. Esses malês, durante muito tempo, foram responsáveis por fornecerem escravos aos comerciantes portugueses e brasileiros durante todo o período colonial e durante o Império. Houve momentos que os próprios malês eram derrotados em guerras e, consequentemente, acabavam sendo eles vendidos, só que sabiam ler e escrever, são muçulmanos, arabizados, falam árabe. E esses malês, por algum motivo, há uma grande concentração deles na Bahia em 1835 e isso leva a uma revolta. A revolta dos malês acontece durante o período da regência, mas não é causada pelos problemas econômicos, políticos e sociais da regência. Esses malês, eles querem estabelecer uma monarquia muçulmana nessa região que corresponde hoje à Bahia. Não é um movimento necessariamente contra a escravidão enquanto instituição, até mesmo porque muitos dos escravos se recusam a participar do movimento, porque muitos deles tinham sido vendidos como escravos para os brasileiros pelos malês. Então a Revolta dos Malês é um movimento muito peculiar, ligado inclusive ao conceito do haitismo, que é aquele movimento de independência do Haiti, em que a população negra se rebela e acaba exterminando a população branca. Haitismo ou haitianismo é um medo. O medo em determinadas regiões de maior concentração de população negra, haver uma revolta destes e exterminarem a população branca. Isso tanto acontece, essa sensação, esse medo, no Brasil, como também no sul dos Estados Unidos, regiões que se chegou a ter uma maioria de população negra de 6 para cada 4 indivíduos brancos. Então essa grande concentração acaba gerando a ideia de medo de uma revolta de escravos, tá? O outro movimento, é o único movimento elitista, é a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, que acontece no Rio Grande do Sul.
A província era uma das grandes produtoras de carne charque e o que acaba acontecendo é que a regência aumenta os impostos sobre a carne charque, encarecendo o produto, fazendo com que as outras províncias comprassem da Argentina, do Uruguai e não do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, então, se rebela, é um movimento elitista, republicano, separatista, que foi vitorioso. Essa elite aristocrática se separa do Brasil, criando a chamada República do Piratininga, arrasta Santa Catarina, que passa a ser chamada de República Juliana. E durante 10 anos, o Rio Grande do Sul fica separado do Brasil, até que Dom Pedro II assume o poder e traz o Rio Grande do Sul de volta. Esse movimento, a Guerra dos Farrapos, acende um alerta mostrando que o Brasil está a um perigo de fragmentação territorial. Enquanto os movimentos eram populares, tranquilo. Mas agora que a própria elite não só se rebela, como vence esse movimento, então o Estado acaba passando por um processo, um movimento, chamado de golpe da maioridade, quando a Constituição de 1824 ela é alterada. Dom Pedro II, ele tinha 14 anos, a maioridade, que era 18, cai para 15, dão a ele a emancipação e Dom Pedro II se torna imperador do Brasil aos 14 anos. Essa ideia do golpe da maioridade era para construir uma identidade entre o Estado brasileiro e o imperador, entre o Estado brasileiro e o corpo do imperador. Dom Pedro II, então, imperador menino, é sagrado imperador do Brasil, saímos da regência e entramos agora em um novo período. Esse novo período é o Segundo Império. Mas enriquecendo um pouco mais. Você sabe por quê, da onde vem o nome coronelismo? Aquela prática que a gente estudou lá na Primeira República, o nome coronelismo vem do coronel, que era o agente principal lá da Guarda Civil. Esse coronel, ele era o cara que bancava uma força armada privada que agia para garantir a ordem e o bem público e a propriedade privada durante o período regencial nas regiões, nas províncias. É daí que vem o nome coronelismo. O coronel da Primeira República advém dessa prática de comprar o título de coronel desse momento da regência. Não é que isso gerou o coronelismo, mas o termo coronelismo do início do século XX se remete exatamente a essa prática do coronel, tenente e capitão. Eram indivíduos que compravam o título da Guarda Civil. O coronel comprava o título e era obrigado a bancar fardamento, treinamento, armamento, alimentação dos indivíduos que iam compor a guarda. É daí que vem o nome coronelismo. Enriquecendo com você no Enem.